Olá pessoal, tudo bem? Gilson Rego, e o nosso tema hoje é Lula preto? Lula preso? A questão é a seguinte, são algumas ponderações em relação ao momento atual que todos nós estamos vivendo. No calor das emoções, desses últimos acontecimentos, da questão da ordem de prisão sobre o ex-presidente, algumas pessoas pretas, ativistas, estão comparando ele a Luther King e a até mesmo Mandela. Gente, a luta racial e a questão racial ela é mais específica de todas no planeta Terra. Você não vai ver sobre o ex-presidente um conjunto de países, um conjunto de economias, um conjunto de políticas totalmente voltadas contra o biotipo do ex-presidente em questão. Mas você tem isso contra os corpos pretos. Você não vai ver políticas estudadas, colocadas nas universidades, nos livros, nas televisões, contra o biotipo do ex-presidente. Mas a gente vê isso contra os corpos pretos. Segunda questão. Tem surgido ao longo desses últimos 3 anos, 3 partidos políticos pretos em questão. Cabe a cada preto, cada preta, avaliar cada um desses partidos e ver qual é o posicionamento que a gente deve tomar em relação a ajudar, sim, com certeza. Levando em consideração o seguinte, se nós, sociedade brasileira, ou melhor, parcela da sociedade que não concorda com todas essas injustiças que estão acontecendo desde o assalto à presidenta até hoje. Se esse comodismo continuar, só vai nos restar buscar outras alternativas. Por quê? Com esse comodismo, o ex-presidente vai ficar preso mesmo e aqui para nós, a carreira dele vai já ir por água abaixo. Isto abre possibilidades para uma migração de um conjunto de pretos e pretas simpatizantes do ex-presidente e se direcionar para esses partidos pretos. Poderá, então, esses partidos pretos crescerem bastante. O que não é ruim, isso é positivo. Ah, mas isso não vai resolver a questão. Bom, cotas é para resolver e vai resolver a questão? Não, mas está aí na pauta do dia. Então a mesma coisa é a questão partidária. É um momento cruel que nós estamos vivendo, é um momento de perdas significativas em todos os sentidos que poderá refletir nos próximos 40, 50 anos ou mais da nossa vida. Então é importante que a gente tome um posicionamento mais sério, sim, porque aqui para nós o comodismo tá demais. Já era pra gente estar nas ruas já de muito tempo. A gente deixou o golpe acontecer, a gente deixou a intervenção do Rio de Janeiro acontecer, a gente deixou as tais votações acontecerem até com uma bancada que disse foi Deus que mandou. Olha, Deus que mandou. Nós ficamos muito acomodados com a situação. E a partir de um determinado momento, os setores passaram a dizer assim, não, a eleição vai chegar, vamos aguardar as eleições, nas eleições a gente dá o troco. Só que enquanto as eleições não chegam, gente, muita coisa deplorável está acontecendo e a gente calado e acomodado. Só fica indignado por rede social. É um tal de tô indignado, mas a gente não vê essa indignação se transformar em ações concretas para alguma coisa. Então, se e somente se, caso seja verdade que o ex-ministro Joaquim Barbosa está fazendo parte do páreo, caberá a estes 3 partidos pretos que se apresentam já na sociedade se juntarem e convidar o ex-ministro para uma conversa séria. Isto é, partindo do pressuposto que sejam 3 partidos de iniciativa verdadeiramente preta. Se existir aquela velha história que sempre acontece nesses 130 anos, de um conjunto de opressores pegarem meia dúzia de pretos e jogar ali no balaio,
para dizer que é uma oposição. E aí a gente fica achando que de fato é uma oposição preta, que é divergência de ideias, mas que no fundo são os opressores ali por trás manipulando meia dúzia de pretos. Aí a coisa fica mais complicada, a gente vai ter que fazer análises mais aprofundadas. Mas tudo isso, gente, se realmente o ex-ministro Joaquim Barbosa está disposto e pretende fazer parte do páreo. Então, esses 3 partidos pretos devem se unir e chamar o ex-ministro para um diálogo sério. Nós, comunidade, povo, sociedade, deveremos dar força a esses partidos, deveremos participar das conversas, das discussões, do trabalho e cair para cima da campanha mesmo, né, daquela campanha que a gente achar que é a mais interessante. Fizemos um vídeo sobre aquela novela A Força do Querer, na qual dezenas de homens pretos, fortemente armados até os dentes, trocando tiro entre si e contra a polícia, a questão da facção das drogas, aquela coisa toda. Chamamos atenção para o risco que é a novela, o perigo. Televisão, ela faz a cabeça das pessoas, ela entra nas pessoas. Já falamos isso aqui várias vezes. E os ativismos, ao invés de rejeitar a novela, o que fizeram? Assistiram a novela, curtiram a novela. Falamos do perigo que era a novela. Resultado: a novela terminou, se não me engano, em setembro. Quando chega agora em fevereiro, as tropas das Forças Armadas ocupam o Rio de Janeiro e começa o processo de fortalecimento das matanças já. A novela foi um teste-aviso. Lembra da questão da Luzlinda Valois, que a gente falou aqui também? Olha, está se fazendo um teste para ver qual é o grau de penetração da ministra na época em relação aos movimentos negros, em relação à apreciação que ela tem das pessoas pretas. É um teste. E aí a mídia soltou a questão do pedido dela salarial em novembro. 20 de novembro, sendo que o pedido dela foi em outubro. E a gente falou aqui, foi um teste, e virão outros testes. A novela foi um teste. No momento que os poderes viram que os pretos e pretas, inclusive ativistas, curtiram a novela, gostaram e pediram mais, pronto. Meses depois, está aí a ocupação do Rio de Janeiro sendo concretizada. Ou seja, o que era ficção, terminando em setembro de 2017, se tornou realidade em fevereiro de 2018. Nenhum programa televisivo, ele é meramente inocente. Todos visam direcionar as pessoas para algum lugar, para fazer as pessoas se comportar de determinada forma, agir de determinada maneira. Muito provavelmente, esta emissora irá apresentar um candidato e um partido como terceira via alternativa, como salvador da pátria ou a salvadora, como repetição da novela Collor de Mello, que já aconteceu. Então não nos enganemos. O maior partido hoje não é P isso, P aquilo. É a emissora. O maior fazedor de política hoje não é partido ABC. É uma emissora. Então o maior cuidado que temos que tomar em relação a quê? A uma emissora. Quem prendeu o ex-presidente? Uma emissora com os coadjuvantes dela e mais a nossa omissão. Então, a gente precisa se arregimentar cada vez mais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.